Agora eu tô estudando e ninguém vai me atrapalhar. Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre vetor de deslocamento. Tranquilo? Bora! O vetor de deslocamento, que a gente chama de ΔR, na verdade já é conhecido, a gente só não viu ele como um vetor. Ele é definido como vetor posição final, RF, menos um vetor posição inicial. A gente já conhece deslocamento, a gente já conhece posição, só que a gente não tinha visto como vetor ainda. E a gente está vendo porque a gente vai ver movimentos agora em 2D ou em 3D. E grandezas que a gente já conhecia, posição, velocidade, aceleração, a gente vai usar vetor para representar, beleza? Mas eu falei de deslocamento, já que a gente está trabalhando com vetor agora, uma coisa nova, eu preciso definir algumas coisas, né? Como vetor posição. Ele é um vetor que indica a posição de um corpo ou partícula no espaço. Então vamos ver uns exemplos aí de como lidar com esse novo contexto. Eu tenho aqui 3 bolinhas, laranja, verde e uma rosa. E tem vetores aqui, que são vetores de posição que estão localizando elas no R2, que é esse espaço aqui, que eu tenho o eixo Y e o eixo X. Tranquilo? E como é que eu vou ver a posição dessas partículas no espaço? Bem, vendo essa aqui, por exemplo, ela tem 1 em X e 2 em Y, beleza? A componente dela é X, então. Tem 1 e a componente Y tem 2. Mas isso tá meio esquisito, né? Como é que a gente vai fazer isso fazer sentido de forma escrita? A gente vai utilizar vetores unitários. Para X, a gente utiliza o I. E para Y, a gente utiliza o J, que são vetores unitários. São vetores de módulo 1, beleza? O vetor unitário I, ele é um vetor de tamanho 1, que está no sentido positivo do eixo X. E o vetor unitário J é um vetor de tamanho 1, que está no sentido positivo de Y. Então a gente está escrevendo basicamente a posição de um corpo, de uma partícula, seja o que for, por meio da soma de dois vetores. Do esticamento, da compressão, seja o que for, de dois vetores unitários. No caso desse aqui, é um 1i mais 2j, beleza? E esse 2 aqui, ele é 5 vezes i mais 4 vezes j, tranquilo? 5i, 4j. E esse outro aqui, 5i mais 1j. Beleza? Eu estou colocando o 1 aqui, porque eu estou apresentando, mas o 1 não é necessário. Vocês podem colocar simplesmente I ou J. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Então. Bem, algo que a gente pode fazer também é querer calcular o módulo do vetor, ou seja, o tamanho dele. Como é que a gente vê isso? Nós temos um vetor posição aleatório, beleza? De coordenadas x e y. Como é que eu vejo o tamanho dele? Porque eu posso querer saber a distância do corpo que eu estou vendo, da partícula que eu estou vendo, para a origem. Então, como é que eu faço isso? Eu vejo isso aqui como se fosse um triângulo retângulo, beleza? Cujos catetos são as coordenadas em x e em y, e a minha hipotenusa é exatamente o tamanho do meu vetor. Então, a gente sabe aqui, por Pitágoras, que o módulo do meu vetor ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados das coordenadas dele, beleza? Então, o módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor, vai ser dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, x e y. Beleza? Feito isso, a gente pode ver o deslocamento, que foi apresentado assim, meio jogado para vocês. Agora a gente pode ver um pouquinho melhor, beleza? Que a gente já definiu, RF menos RI. Então a gente tem aí essa partículazinha, essa bolinha rosa, que estava aí numa posição inicial 2i mais 2j, beleza? E foi para uma posição final 6i mais 4j. Então o deslocamento dela vai ser RF menos RI. Como é que fica isso? Como é que a gente faz essa subtração? O que tem I, beleza? O que é a componente X a gente vai subtrair com X. O que é a componente J a gente vai subtrair com J.
Tranquilo? Então vamos ficar aqui. 6 menos 2 i mais 4 menos 2j. Beleza? Nosso vetor de deslocamento, então, vai ser igual a 4i mais 2j. Como é que a gente vê isso aqui no gráfico? Percebam o seguinte, ó. A minha bolinha, ela andou 1, 2, 3, 4 em i, em x, beleza? E 1, 2 em j, exatamente o que a gente tem aqui. Então, esse vetor aqui, esse vetor de deslocamento, é o vetor que liga a posição inicial à posição final, beleza? Agora que a gente está trabalhando com vetores, a gente já é grandinho, a gente vai ter que ver umas propriedades para trabalhar com esse novo contexto, beleza? Propriedades dos vetores. Duas propriedades a gente já viu, né? A gente fez subtração, então a gente já sabe como subtrair e somar vetores. A gente viu como calcular módulo e a gente vai ver agora como decompor um vetor, beleza? Dado um vetor V. A gente tem um vetor V, cujo módulo a gente conhece, e a gente quer calcular as componentes dele. Decompor o vetor é isso, calcular as componentes Vx e Vy, beleza? Vx vai ser isso aqui, Vy essa aqui, beleza? E como fazer isso? A gente conhece o módulo desse vetor, certo? O que a gente tem que fazer aqui, então, é ver qual a relação dessas componentes com esse ângulo aqui. Esse ângulo está colado a essa componente aqui. Então, a gente vai usar o cosseno. A componente Vx vai ser dada pelo módulo de V cosseno de θ, beleza? Colado, cosseno. A componente Vy é o separado, então vai ser o módulo de V seno de θ. Aí um maceteco para quem tem problema em entender onde que vai ser seno, onde vai ser cosseno, para entender aqui, porque a gente usa aqui o cosseno vai ser dado pelo lado adjacente e o seno pelo lado oposto, mas colado e separado ficou muito mais claro, beleza? Outra propriedade que a gente vai ver é a multiplicação por escalar. Multiplicar um vetor por um número. E qual é o efeito disso sobre o vetor, beleza? A gente tem um vetor V, e se a gente multiplicar ele por um K, uma constante qualquer, o efeito sobre as componentes dele é que você também vai precisar multiplicá-las. O que você está fazendo aqui é, eventualmente, aumentando o tamanho do vetor, né? Esticando esse vetor, se você estiver multiplicando por um número maior que 1, ou pode estar reduzindo o tamanho dele, beleza? Isso que é multiplicar por um escalar. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, aqui o vetor R1, que é 5i mais 7j, eu multiplico ele por 7, por exemplo, eu vou ter que multiplicar aqui por 7 e aqui por 7. Então, o meu novo vetor vai ser um 35i mais um 49j, beleza? E um outro caso aqui para a gente ficar atento a diversas coisas que podem aparecer, eu tenho aqui um vetor que eu coloquei bem simples, que é i mais j, que eu posso ter um caso em que eu não estou multiplicando por um número positivo, um número maior que 1, eu posso estar multiplicando, por exemplo, por um número negativo, menos 1. O efeito disso é que eu vou ter menos 1 aqui, menos 1 aqui. E visualmente, o que eu estou fazendo com esse vetor? Eu tinha o vetor que era i mais j, beleza? O vetor que estava aqui. Ele tem componentes 1 em x e em y.
E o que eu fiz é que agora ele está aqui. Então a multiplicação por escalar pode também mudar o sentido de um vetor, beleza? Temos também como propriedade produto escalar. Vamos ver como calcular isso aí. Nós temos dois vetores e um ângulo entre eles. E aqui a gente define os componentes desse vetor, beleza? Como calcular o produto escalar? Existem duas formas. Uma das formas a gente multiplica as componentes Vx, Wx, Vy, Wy. Então a primeira forma de calcular aqui, multiplicando as componentes iguais, componente x com x, mais y com y, beleza? E a outra forma é por meio do módulo dos vetores. Módulo de V, módulo de W, cosseno desse ângulo entre eles. E por meio disso aqui a gente também pode descobrir qual é esse ângulo, certo? Fazendo um arco cosseno, jogando isso aqui para o outro lado, a gente pode descobrir o θ se a gente não conhecer ele eventualmente. Tranquilo? E aí, por último, a gente vai definir aqui rapidinho a diferença entre o vetor de deslocamento e a distância percorrida. Beleza? Deslocamento a gente já está careca de saber, já vimos aqui várias vezes. Mas o que seria a distância percorrida? A distância percorrida, ela vai ser definida como a soma do módulo dos deslocamentos. Beleza? O que isso quer dizer visualmente? A gente tem uma posição final, uma posição inicial e uma final. O velho exemplo, se a gente parte daqui, vai para cá e volta para cá, o nosso deslocamento é zero. Isso também vale para o vetor. Agora, a distância percorrida, por que a gente tem que usar o módulo do deslocamento? Porque na ida, o meu vetor de deslocamento vai ser um vetor para lá, certo? E na volta ele vai ser um vetor para cá. Então, se eu fizer a soma dos vetores de deslocamento, como a gente viu, vai dar zero. A distância percorrida não. Ela vai ser a soma dos módulos, dos vetores. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.